intestino. Qual foi a cirurgia que mexe no intestino que foi proibida pelo Conselho Federal de Medicina? Bom, em 2005, existe uma técnica chamada técnica de Peyne, escreve P-A-Y-N-E, Peyne. Isso foi feito em 1980, década de 80, 85, por aí. E os pacientes perdiam peso, não é? O fato é que quando você deixa uma parte do intestino desfuncionalizada, ou seja, sem passar o alimento, pode, com o tempo, depois de 4, 5 anos, 6 anos, haver o que nós chamamos de pneumatose intestinal. Em outras palavras, a infiltração de ar dentro da parede do intestino. E também, quando isso acontece, pode haver, depois de determinado tempo, 4, 5 anos, se desenvolver um quadro de cirrose hepática, porque a parte do intestino que não tem alimentação, que está disfuncionalizada, essa parte do intestino passa o sangue para o fígado, e o fígado, durante algum tempo, ele até que suporta, mas depois de 4, 5 anos, ele pode desenvolver um quadro de cirrose. Doutor Pádua, me responda uma coisa. A cirurgia que se coloca, não sei se pode ser chamada de cirurgia, quando se coloca um balão, é um processo cirúrgico também ou não? A técnica da posição, da colocação de balão gástrico é uma técnica que não serve para tratamento da obesidade mórbida. A técnica para o tratamento da obesidade mórbida não utiliza balão. O balão é um artifício, é um meio que se utiliza para que você perca um determinado peso e depois se submeta ao tratamento cirúrgico. E, geralmente, quando se retira o balão, o paciente adquire o peso que perdeu e mais alguma coisa. É verdade? Rapaz, não sabia disso não. É isso porque... Eu achava que você se reeducava. Está acostumado a comer pouco, tira, vai continuar daquele jeito. Não é isso que acontece. Não acontece porque a obesidade, nós temos uns centros reguladores da fome, do apetite, localizados no hipotálamo, no cérebro. E eles obedecem aos hormônios que nós temos. O gordo, evidentemente, não é gordo porque ele quer ser gordo. Ah, eu gosto. Gosta? Gosto muito. Tá bom. Então, quando o gordo é saudável, que não tem... Meu caso, minha pressão é 11/7. Que não tem diabetes, é até interessante, né? Porque é fofo, mas, na verdade, quando o tempo vai passando, à medida que o tempo vai passando, seu pâncreas vai cansando. É como se você estivesse provocando o seu pâncreas para diabetes, né? Então você provoca o pâncreas, ele elabora insulina, mas chega um tempo que ele diz, esse cara está abusando da minha bondade. Então, eu não vou elaborar mais insulina. Aí você vai ter o problema do diabetes e vai ter que tomar insulina. Magrinho também corre risco de ficar diabético? Depende, porque o diabetes, existe 2 tipos de diabetes. Existe o diabetes tipo 1, que você já nasce com a doença, e o que não nasceu. E o diabetes tipo 2. É esse diabetes que tem obesidade, que à medida que o tempo passa, o pâncreas dele vai se esgotando. É uma doença só de gordo? Magro não pode ter, não? Pode ter, sim. Porque aí já é fator hereditário. E muitas vezes você é gordo, quando adquire o diabetes, você pode perder peso, não é? Pode ir perdendo peso, e à medida que você perde peso, evidentemente você é um diabético magro. O cara que é magro e come chocolate o dia inteiro, que eu não sei como é que pode, é o caso do meu cameraman. Ele come, nunca vi comer tanto chocolate. Isso o pâncreas não cansa uma hora, não? Na verdade, é o chocólatra, né? Seria o chocólatra. O chocolate é uma composição de açúcar, né? Leite e cacau, né? Então, é um alimento altamente calórico, né? Mas tem gente que tem um metabolismo alto. Então, o que ele ingere, ele gasta. Doutor, ele come leite condensado com açúcar. Você já ouviu falar isso? Estou te entregando hoje. Mas, na verdade, até que ele tem que se comportar do bem, né? Sob o ponto de vista fisiológico, né? Porque o que ele come, ele gasta.
Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, falando agora sobre os riscos, os medos dos pacientes, a incidência de óbito, daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com o programa do Kaique, hoje aqui no consultório do Dr. Antônio de Pádua, que é uma das maiores autoridades sobre cirurgia de redução de peso, tirando todas as dúvidas sobre esse assunto. Doutor, me responda uma coisa, quais são os principais medos dos pacientes? Dentro desse contexto, existem as verdades e os mitos. Sim, né? Bom dizer sobre isso. Existem as verdades e os mitos. Então, verdade, por exemplo. É verdade que o paciente que se opera perde peso? É verdade. O paciente, mito. O doente que perde peso fica alcoólatra? Mito. Mentira. Por quê? Isso não existe. Não é? O que tem a ver? Não, porque é dito que certas pessoas que operam, por exemplo, redução de peso, se tornam alcoólatras. Né? Isso não é verdade. Evidentemente que ele se tornaria alcoólatra ou seria um alcoólatra, independente ou não da cirurgia. Não é? Então isso não é verdade. O mito é a cirurgia por si só é capaz, vamos dizer, de manter o paciente magro. Não é verdade. É mentira. A cirurgia não faz nenhum milagre. Por isso que tem gente que volta a engordar depois da cirurgia. Então, isso daí é verdade. É verdade. Eu digo aos meus pacientes, tenho a humildade de dizer a eles que a cirurgia da obesidade não é uma cirurgia milagrosa. Então, nós fazemos a nossa parte como médico e o paciente tem que fazer a parte dele. Ele tem que ter um plano nutricional orientado pela nutricionista, tem que ter uma psicóloga, porque por acaso, se houver necessidade, porque tem gente que responde com a comida, quando tem alguma alteração psicológica, né? Tem vários tipos, você tem gente que reage com o coração, outros reagem com o intestino, tem problema de intestinal, e outros reagem comendo mais. Então, esses pacientes têm que ter um acompanhamento através da psicóloga ou do psicólogo. Não é? Então, verdade é essa, a cirurgia faz com que o paciente perca peso, mas ela não é milagrosa. O doente tem que ser acompanhado através de uma equipe multidisciplinar. Né? Não é simplesmente chegar, fiz a cirurgia, agora vou ficar magro. Não, isso não existe. Sabe? Quem vier operar, por exemplo, ou quem operar pensando que a cirurgia é milagrosa, evidentemente está completamente errado. Você tem que mudar, até muitas vezes, de companhia, de jantar, de companhia que sai para o fim de semana para essas guloseimas todas, né? Então você tem que ter uma educação entre aspas, né? A gente está falando aqui em termos de alimento. Então uma educação alimentar, né? E uma educação também, vamos dizer, psicológica, para que você saiba quando é o seu limite de comer. Porque algumas vezes nós operamos aqui pacientes e eles chegam aqui, eu estou me acabando, estou sentindo falta de ar, desconforto. Por quê? Porque muitas vezes come rápido, não mastiga. Então esses fatos fazem com que os pacientes se sintam evidentemente mal. Se o senhor fosse me operar, quais seriam os cuidados que eu deveria tomar? Não é simplesmente chegar aqui e falar, vamos doutor, vamos lá, vamos para a faca. Não é assim que funciona. Qual é o processo desde a primeira consulta até a cirurgia em si? É interessante essa pergunta, porque nós temos um ritual, né? Isso é como, vamos dizer, a via sacra, né?